Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto bem especial, como sempre, mas esse assunto eu acho que vai chamar a atenção a muitas famílias. Nós vamos falar sobre o espaço terapêutico Acolhendo com Amor, que é um lar ali de Vila Flores, e nós vamos entender como funciona todo o projeto, como foi idealizado, quem faz parte. E eu estou aqui com várias pessoas lá do grupo para poder conversar e transmitir todo esse conhecimento. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas, como sempre, antes de iniciar o nosso papo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. Lembrando que hoje é um oferecimento do Espaço Terapêutico Acolhendo com Amor. A Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais Visto, Lojas Regla. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção de 10 anos do RP, a cada R$ 100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então agora, meu bom dia vai aqui para as meninas que estão comigo, a Marielle, a Cassiane, a Gildete, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre o lar, o espaço terapêutico acolhendo com amor. Então eu gostaria que, para iniciar, cada uma pudesse falar um pouquinho de si, até para que a gente possa conhecê-las, né? E para quem já é aqui da região já conhece também. Mas então, vou começar contigo, Maria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade de nós poder estar aqui falando um pouquinho sobre nosso trabalho no Espaço Acolhendo com Amor. Então, eu sou a sócia proprietária do Espaço Acolhendo com Amor e a gente tem uma equipe de trabalho, né? Então, a gente está aqui junto com parte da nossa equipe também. Minha formação, eu sou educadora em saúde pública e também massoterapeuta. A minha formação, ela aconteceu alguns anos atrás. E a minha primeira formação universitária foi na Universidade Federal de Santa Catarina. E ali, então, eu já consegui, na época, entrar em contato com algumas terapias que não eram tantas, né? Mas que já existiam algumas terapias holísticas acontecendo. Depois, então, eu fiz parte, então, de um projeto federal que se chamava Educação em Saúde no Campo. E a gente trabalhava com as escolas, principalmente escolas do campo. Então ali a gente foi aperfeiçoando e buscando a necessidade de fazer outras formações. Que daí então fez uma outra formação na Universidade Federal no Rio de Janeiro. E a gente tinha práticas educativas, socioeducativas junto com a Fiocruz. Então é essa pessoa, né, que pensou esse projeto a partir de uma necessidade também que a gente busca de cada vez qualificar mais os cuidados e o tratamento com a vida humana, né? E as terapias eu acho que nos traz essa conexão, né? Mas com certeza. E até para a gente depois entender um pouquinho mais sobre o projeto completo, como ele realmente funciona, é bacana conhecer um pouquinho de vocês para entender também o sentido que tem esse grande projeto. Então eu gostaria de deixar aqui um espaço também para a Cassiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como a gente estava conversando agora em off, né? Projeto inovador. Né? Minha formação, eu sou formada em Direito e Psicologia, atuo nessa área de psicologia já há bastante tempo, voltada também para essa questão terapêutica. Então, sou terapeuta e psicóloga. Acabei abraçando esse projeto da Marili, também pelo diferencial que ele nos apresenta, né? Um projeto totalmente diferente, inovador, extremamente necessário para a nossa região,
né? Provavelmente algumas pessoas depois comentam, né, que já tinham pensado, mas ele nunca foi, né, posto em prática. Então a gente está trazendo essas novidades, trazendo essas ideias novas, querendo divulgar, porque muita gente ainda não sabe da existência do nosso projeto. Ele é novo, na verdade, também, né? Ele tem um ano de concreto, assim, né? Idealização já há uns 3 anos, assim. E qualificar, especialmente para qualificar profissionais também para nossa área. Que bacana. Maravilha. E Gildete, seja muito bem-vinda. Muita gratidão por estar aqui e ter essa oportunidade de trazer um pouquinho do que a gente faz com esse projeto, né? Eu sou terapeuta sistêmica e trabalho no espaço atendendo os vovôs com as terapias. E eu sempre digo que é muito bom estar lá com todos, porque é um ambiente assim acolhedor. E escutar a história de cada um e vivenciar aqueles momentos que a gente pode vivenciar é grandioso. Não tem, assim, palavras para falar, somente experienciando aqueles momentos. Que bacana. Então, para a gente poder entender perfeitinho o que significa o lar acolhendo com amor, para que a gente possa também entender como foi pensado esse espaço, Mareli. Então, tu podes falar para nós um pouquinho do espaço para que as pessoas em casa possam ter noção do que nós estamos realmente falando? Sim. Então, o Espaço Acolhendo com Amor veio, assim, a princípio por uma necessidade de sentir algo que fosse mais humanizador nos cuidados com os idosos. A gente sempre pensa que é preciso humanizar todos os cuidados, né? Desde da gestação até, mas que é preciso, mas que nesse momento era necessário pensar alguma coisa mais voltada para a terceira idade, né? Um público que às vezes não é nem muito reconhecido, que às vezes nessa sociedade, como a gente é visto assim, olha, terminou meu tempo de trabalho, então eu não sou mais força de trabalho, então agora eu fico meio que assim, né? Não tenho muitas opções na minha vida, né? Acaba a rotina, acaba as responsabilidades, né? Acaba a vida. E aí a gente pensou nesse outro lado. Mas com certeza. Então ele acaba sendo um novo conceito. Um novo conceito de casa-lar. De moradia. A gente chama de casa-lar. E né? o princípio dela é a abertura. Tá? É um espaço extremamente aberto, em todos os sentidos, eu falo assim. A casa é aberta, né? Já não tem grades. É a casa e a rua, assim. O espaço é totalmente aberto, ainda que a gente tenha, né, monitoramento e vigilância, mas é um espaço aberto. Ninguém fica atrás das grades. Tá? Certo. A maioria dos lares são porta fechada. Nosso espaço é porta aberta. Então, parte-se daí que eu posso ir morar no lar, e eu posso passar o dia no lar, ou eu posso passar uma temporada no lar. A gente falou estilo creche, porque realmente eu posso ir de manhã e sair à noite. Eu posso ir e ficar 2 ou 3 dias. Eu posso ir e ficar, como a gente tem, o pessoal que vai, fica um mês e volta para casa e passa uma temporada com a família, volta e passa outra temporada na casa lá. Tá certo. Essa é a ideia que difere e é a ideia principal. Espaço aberto. Aberto rotina, aberto espaço concreto, espaço para atividades também aberto, ninguém é obrigado a fazer nada, mas a gente dá a opção de ter uma rotina nova. Então, hoje, na segunda-feira, né, a gente tem horários delimitados, tem, né, traz uma tabulação, assim, mas as pessoas que ali estão têm a opção de aderir ou não. Né? Nos destacamos pelas terapias naturalistas, os guris podem falar depois, mas é uma questão opcional, né? Claro que depois com a vivência e com a convivência eles acabam aderindo porque acabam gostando muito desse diferencial. Claro. Mas sempre é um opcional. Casa-lar é aberto. Tá certo. Tá bem? E quando nós ouvimos a questão de poder estar num novo conceito que é estar
além, né, não ter grades e dizer está aberto para você poder, né, ir e vir quando quiser, horários diferenciados, porque hoje nós compreendemos que a nossa terceira idade, graças a Deus, está saudável, por vezes está saudável. Claro que a gente tem pessoas que estão debilitadas e que também são acolhidas, né? Exato. Sim, Mas a gente precisa entender nessa qualidade de vida da terceira idade. Como é que tu vê isso nesse princípio de continuar oferecendo uma qualidade de vida, Judete, para essas pessoas? Eu vejo isso como algo assim inovador, grandioso. Porque é aquilo que a Cassie falou, né? É o fim da vida, então agora eu não tenho mais oportunidade para fazer nada. E as terapias, elas trazem isso. Não, vocês são importantes, vocês pertencem. Tanto que eles esperam ansiosos pelas terapias, né? Às vezes eles questionam quem vem hoje, qual terapia vai ser hoje. Às vezes a gente chega lá para atender eles. Ah, mas é minha vez agora. Quando que é minha vez? Eles ficam ansiosos. Por quê? Porque quando eles estão ali, eles são ouvidos. Sim. E você está totalmente presente com eles. E eles são os nossos ancestrais. Nós somos a extensão deles. Então, quando a gente olha para eles com esse amor, com essa conexão de trazer eles para o aqui e agora, vocês pertencem. Vocês são importantes para nós. Isso faz com que eles se sintam acolhidos e se sintam pertencentes àquele momento. Porque eles são excluídos. Eles podem dizer, não, hoje eu não quero fazer a terapia. Mas mesmo assim, eles estão ali. Eles estão conosco. Então, quem sabe, Judete, a gente vai fazer um movimento inverso para todas essas pessoas. Talvez a gente tenha que colocar dar o ênfase para que participar de um ambiente como esse é válido para entender, para continuar a vida de uma forma leve, feliz, alegre, dividindo espaço com outras pessoas, porque se tem uma visão muito triste de lar de idosos. Essa visão é aquela de quem não pensa mais no pai e a mãe e depositam eles em algum lugar. E eu acho que é esse o movimento que nós precisamos fazer inverso na hora de pensar num espaço como esse. Mareli, quando tu pensaste neste projeto, tu tens uma história de vida que tu teves o pai que precisava, enfim, e tu pensou porque talvez seria uma forma de oferecer uma qualidade maior de vivência diária. Porque às vezes em casa um filho fica para cuidar, uma coisa assim, mas tu não tem muitas opções, tu fica aí, né, e acaba, talvez toda aquela atenção, ela poderia ser melhorada a partir de atividades. Então, como tu vê isso, Mareli? Então, é claro que quando a gente está em casa com o idoso, a gente não tem lá aquele grupo de terapeutas que estão trabalhando e olhando para dar continuidade a essa vida, né? Que até então a gente às vezes não tem essa opção, digamos, em casa, né? Fica muito restrito. Então a gente, quando pensa um projeto desse, pensa para a continuidade da vida e pensa também que essa continuidade dessa vida, ela precisa se fazer presente de forma que seja boa, leve de viver. Que não seja aquela vida que eu esteja em casa e que esteja atrapalhando minha família, às vezes. Como muitos idosos se sentem, eu estou aqui, estou atrapalhando minha família, estou tomando tempo deles. E por mais que não seja isso, mas é que eles se sentem parece que assim. É um peso aí, né? Exatamente, porque é preciso ter várias situações ali. E a família pode até contratar profissionais em casa, mas não vai ter aquela roda de conversa, aquela convivência que num espaço assim está organizado para ter, né? Porque foi pensado uma estrutura para ser assim. Então, o idoso que está no lar, que está nesse espaço, ele está participando e ali essa participação dele faz ele se sentir vivo. Logo no começo, quando eles chegam assim, a gente percebe que eles usam muitos medicamentos, porque é isso, né? Hoje a gente, na sociedade que a gente vive, quando a gente adoece, a gente vai ao médico, né? Claro. E é necessário ir ao médico, mas a gente não tem digamos assim, um pensamento que a vida pode ser boa e leve se a gente buscar as terapias. E as terapias, elas vieram para dar uma
digamos, fazer uma qualidade de vida de uma forma um pouquinho diferente, a não ser só com o medicamento. Então, essa é a primeira coisa, assim, que a gente precisa pensar quando o idoso chega no espaço. Logo ver quem que é o seu médico, logo ver como é que estava sendo tratado em casa, como é a estrutura daquela família, por que chegou até essa situação. E a partir dali, então, as terapias integrativas, elas começam a funcionar. Então, isso a gente pensou lá, quando a gente projetava isso, já imaginava, mas a gente não imaginava que isso era tão forte assim. Que o medicamento, que essa estrutura de família, assim, que às vezes vem bastante carregada, e o idoso carrega consigo isso, a gente não imaginava que fosse tão forte do jeito que ela se apresenta. E a maioria dos idosos, as doenças deles, elas não são doenças físicas, são doenças psicológicas e espirituais. Por causa dessa situação toda que o idoso se coloca, né? Essa estrutura toda de família, de sociedade, que coloca o idoso a essa condição. Então, é preciso a gente buscar uma forma leve de cuidados, e quando se pensou esse projeto foi exatamente para isso, né? Só que quando a gente pensou isso, também a gente percebeu que a gente não tinha em nenhum lugar um espaço assim, um lar assim, que nos dissesse assim, olha, vocês podem trabalhar assim, desse jeito, enfim. Então, para nós também foi um desafio, e está sendo, porque nós estamos aprendendo ainda a lidar com esse idoso. Porque lares a gente tem muitos, né? Claro. A gente tem aqui na cidade aqui de Nova Prata, tem Veranópolis, tem muitas experiências. Mas um lar que trate com terapias, a gente não tem assim para a gente buscar como base, então a gente precisa aprender. E para aprender a gente fez os cursos de formação, né? Então já há bastante tempo a gente trabalha com curso de formação, e a gente diz que é formação de cuidadores de idosos com ênfase em terapias. Porque esses cuidadores de idosos também, que hoje estão no mercado, precisam se requalificar para essa situação. Não dá mais para mim cuidar o idoso em casa, no hospital ou num lar, oferecendo medicamento, ou trocando fralda, dando a alimentação para ele, só assim, não é mais possível. Nesse lar não é possível. Então é um desafio também a gente reaprender. Com certeza. Né? É um desafio, porque eu trabalhei assim há 10 anos, então agora eu vou ter que me refazer novamente, mas é necessário. E eu diria assim que esse projeto também tem o objetivo assim de fazer com que os outros lares que já existem, que busquem essa integração, sabe, com a vida. Porque a gente se imagina se a gente tivesse lá nos nossos 70, 80 anos e a gente precisasse ir para um lar, né? Onde a gente recebesse alimentação, medicamentos, o banho, né? E dormisse, né? Como é que seria a nossa vida? Agora, se eu tivesse essa idade e fosse para um lar acolhendo com amor, né? Como é que seria a minha vida, então, né? Dá pra gente ter duas dinâmicas de vida na minha idade, né? Na idade do idoso. Com certeza. E a gente vê também a possibilidade de continuar com atividades, porque me parece muito claro quando alguém se aposenta. E agora? Eu levanto de manhã e faço o quê? Exatamente. Né? Então tem essa situação que fica um vazio. Tem gente que leva isso super à vontade, que se aposenta cedo, se preparou e se aposentou mais cedo, né, do que a idade real, e que tá tudo bem e que tá tudo certo. Então, assim, ó, para quem consegue aproveitar de outras formas, tá tudo certo. Agora a gente precisa abrir este olhar para quantas pessoas que por vezes aqui tem um sorriso no rosto, mas aqui parece que falta alguma coisa. Então, Cassiane, como a gente pode ver essa questão, para continuar mais um pouquinho essa apresentação do espaço, né? Mas esse olhar de ter horário para as pessoas levantarem e viverem, né? Eu costumo dizer que a vida nada mais é que um círculo, né? E o círculo, ele é infinito. Então, a gente precisa de algumas organizações. E já trabalho com meus pacientes e trabalham com eles lá também. Né? Depois do acolhimento, enfim, a gente precisa ter um regramento, assim, né? O que acontece quando tu diz
parei de trabalhar e agora, né? O que eu vou fazer? Não, eu preciso ter horários, eu preciso voltar a ter uma rotina, mesmo que ela seja de uma forma diferenciada. Porque se eu parar, neurologicamente falando, eu deixo de produzir, né, algumas relações necessárias para o meu organismo, para o meu sangue, e aí o meu cérebro começa a ficar mais lento. E se eu começo a ficar mais lento, eu deixo de produzir, né, ocitocina, meus neurônios param de trabalhar, endorfina, e aí eu vou ficando mais deprimida. E aí, se eu fico mais deprimida, eu começo a ter mais limitações na minha vida. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. E aí, eu trago para eles. Hoje, a gente precisa ter o horário tal, 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 atividade tal. A gente precisa se manter ativo. Né? Claro que a gente vai trabalhar com dificuldades físicas, né? A gente começa a ter mais dificuldade para algumas atividades. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer a físio. Né? Então, a gente tem físio. É atividade física. Eu sempre peço para que eles façam caminhadas. A gente está no espaço aberto, então eu posso ir até o outro lado da rua, posso fazer caminhada, ali a gente tem um espaço bem bacana, bem seguro. Tenho que fazer caminhada, tenho que me manter ativo. Quando eu faço o atendimento com eles, normalmente uma vez por semana, a gente precisa daquele momento. A psicoterapia com os idosos é a mesma que eu realizo com meus pacientes no consultório clínico. Eles precisam colocar para fora o que está deixando eles aflitos, o que está deixando eles deprimidos. Então, eles têm necessidade de serem ouvidos. A nossa psicoterapia nada mais é do que um momento para ser ouvidos. Todo idoso sofre inúmeras perdas. Esse luto, que é as perdas que eles vivem, e é as perdas da rotina, as perdas dos colegas de trabalho, as perdas familiares, a questão de perda mesmo, né, de pessoas dos entes queridos. Esse luto precisa ser vivido. Né? Ele precisa ser elaborado, precisa ser vivido, precisa ser sentido. Então, é uma readequação dessa nova fase de desenvolvimento deles. Continuamos numa fase de desenvolvimento. Continuamos no círculo, assim, né? De criança, passa para pré-adolescente, para adultez. E chegamos na idade da velhice. E ela precisa ser reorganizada. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Mas que bacana, então é um olhar diferenciado para um espaço que realmente vai fazer a diferença assim que todo mundo precisar, né? Exatamente. Eu digo que é uma questão de continuar vivendo com qualidade e ter atividades e levantar com propósitos, né? Porque parece que chega a tal época e os propósitos eles fogem, né? Porque a gente Deus, precisa reorganizá-los, parece, na verdade. E graças exatamente. a Deus a gente tem toda essa longevidade, eu digo, e na que nossa ela região, especialmente, isso, né? e que ela tenha realmente, que ela faça sentido para todo mundo, né? Que eu espero muito atingir ela. E eu gostaria agora, porque se fala muito aqui, estamos falando muito sobre as terapias, né? Porque é um local que acolhe com amor, enfim. Mas para quem nunca fez uma terapia, como funciona a questão das terapias? Como trabalha um terapeuta holístico? Então, eu vou te pedir para nos explicar. O que é a terapia holística? É a gente olhar para eles como um todo, né? Não existe separação. Então, a gente olha para ele como um todo. Então, você senta, você escuta eles, você conversa com eles. E muitas vezes, só você estando ali presente, do lado deles, já é uma terapia. Porque, às vezes, eles se sentem tão sozinhos, tão abandonados, né? E alguns dias, eles se sentem mais abandonados, entre aspas, né? Digamos. Mas a terapia holística, ela vê ele como um todo. Então, a gente trabalha com várias terapias, com o reiki, com as baras, com a cromoterapia, aromoterapia. E isso faz tudo com que alivie certos sintomas. Muitas vezes a gente tem relatos que eles tenham dormido melhores, eles interagem melhores, eles comem melhores. As atividades físicas, que nem a Cassi falou, eles têm mais disponibilidade para fazer elas. Por quê? Porque você, com o reiki, um dos exemplos, a gente faz uma limpeza energética, né? Então, tira aquela carga que talvez está ali tão pesada, tão prensada ali. Então, você alivia esses sintomas com a terapia. E a partir disso, eles podem ter essa disposição, talvez para interagir melhor com o grupo. Então, ela pode ser feita individual, como em grupo. Você chega lá no ambiente e você vai sentir. Nunca dá para programar.
Então você chega lá no ambiente e tu sente, hoje como vai ser? Ah, então hoje vamos fazer em grupo. Então todos interagem ali ao mesmo tempo e é feita a terapia. Não, hoje a gente precisa talvez ser individual, olhar para cada um. Então a gente faz individualmente para cada um. Tá certo. Então é ver de acordo com a necessidade do grupo, do indivíduo e poder sim ali elaborar um processo terapêutico. As primeiras vezes que eu ia lá, eu ia com uma programação, né? Com a Sim. folhinha, a programação. Chegava lá, guardava a folhinha, digo, então vamos fazer o que tá no momento. E a partir daquele momento que eu percebi que é muito o sentir, porque a terapia é isso, é sentir. O que você precisa agora? Sim. Ah, eu preciso de um acolhimento. Então vamos lá, me conta, o que está acontecendo? E daí de repente eles trazem uma história de muito, muito tempo atrás. E ali você escutando, você diz, e como você se sente agora depois de você falar tudo isso? Nossa, me deu um certo alívio, como eu tô me sentindo bem. Olha, então que legal. Então agora a gente pode agradecer esse momento que você viveu lá no passado, liberando essa memória para então agora nós preenchermos com algo bom, com algo legal, com algo tranquilo. Então é trazer isso, que nunca pode ser desperdiçado nada, mas acolhido tudo. E a partir deste acolhimento nós podemos fazer o processo de liberação dessas mágoas. Às vezes são sentimentos de mágoas que ainda estão ali, trancadinhas ali dentro, então libera falando, libera contando aquela história. Sentimentos de tristeza, sentimentos de perda, sentimentos de talvez lá um amor não correspondido. Então ali falando, se sentindo naquele lugar protegido para poder falar e ser escutado, com aquela energia assim de não, a pessoa, se eu falar a pessoa vai me criticar, a pessoa vai me perguntar, não, eu só escuto. E tu vê como isso faz a diferença, porque é como vocês colocaram. Quantas doenças estão aqui dentro? Elas partem do nosso emocional e tudo. Então a gente sente que talvez seja um momento da vida que debilite muito. Porque talvez a gente vê, quando nós, jovens, a gente, né, mais jovens ainda, não só jovenzinha aqui, mas mais novos acabam olhando, eu lembro de olhar para minha nona como uma referência, como algo de tudo de melhor que eu tinha, tanto que o nome da minha filha é o nome da minha avó, porque tipo, só que eles têm uma visão diferente disso, eles têm talvez que eles estão ali só para incomodar, que eles estão aí como um peso, que agora eles não podem ajudar mais fazer nada, eles não, e talvez é esse o princípio de fazer uma terapia, de pensar neles e fazer com que eles repensem a vida deles e vejam, não, é só mais uma fase. Eu tive a fase onde eu cresci, onde eu casei, onde eu tive a minha família. Exatamente. Agora a fase de olhar para mim. Né? Então, assim, é mudar um pouquinho o sentido de cada fase da vida, porque eu acredito que muito se falou, muito se pensou e muito se fez dizendo que não, agora eu acho que tá na hora de colocar o meu pai num asilo e nem ir visitar, enfim, muita gente realmente pensa em locais como um depósito, isso, né, então vai da vivência de cada um, mas eu digo que quando a gente pensa e quando eles também ainda estão saudáveis para escolher, né, eu digo aqui, porque agora no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto e falando sobre este lar para idosos e entender um pouquinho mais sobre que você tem a opção de escolher também, né? Então, chegou a uma tal idade, daqui um pouco eu quero fazer atividades diferentes. Então, não é que tu precise ir lá morar, pode fazer atividades diferentes, pode ter uma ocupação. Então, a gente vai continuar falando isso e vamos entender todo esse processo. Então, meninas, vamos dar uma pausa, uma breve pausa e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais desta manhã. Fica conosco. Quer
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniacel em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta segunda, já iniciando a semana com um papo bem legal. Nós estamos aqui com as meninas lá do Espaço Terapêutico Acolhendo com Amor, que é um lar de idosos, um lar pensado diferente para a qualidade de vida, para continuar essas etapas que a gente vai passando e, se Deus quiser, né, eu espero muito chegar a ter qualidade de vida e ser saudável na minha terceira idade, né? E continuar. Pessoal, estou aqui, então, eu gostaria de só citar as meninas, a Mareli Pinheiro, a Cassiane Giacomin e a Gildete Matana. Nós estamos falando sobre todo esse espaço, que é um local pensado, diferenciado, né, sem grades, para que você possa ir e vir, para quem realmente já se sentir chamado, até depois a gente vai falar sobre a idade, quem realmente quiser pensar e escolher já um espaço, porque é essa a ideia. É ressignificar a ideia de lar de idosos, é repensar que não é um lugar onde você precisa estar lá porque você não tem mais serventia, porque isso já não existe mais, né? A gente só pensa em continuar com uma qualidade de vida e com atividades diárias, com horário para iniciar, terminar. Para quem morar lá é um local maravilhoso. E, inclusive, antes de nós continuarmos esse papo, eu gostaria que o pessoal da produção colocasse um vídeo da apresentação lá do espaço para que a gente possa conhecer ainda mais.
Eu sou cuidadora de idosos a partir do final do ano passado, já iniciando esse ano. Tive uma nova oportunidade de fazer o curso de cuidadoras, né? Pelo espaço Acolhendo com Amor, né? Com ênfase em terapia. E mudou bastante para mim, né? Porque eu não conhecia ainda esse sistema, né? Essa prática. A partir que eu fiz o curso, eu me senti mais segura, né? Para trabalhar com as pessoas, e algo assim que eu procurava também compreender mais, né? No sentido não só de cuidados, assim, mas de compreensão no sistema emocional das pessoas, né? Que elas são bastante carentes, que a gente possa compreender mais e fazer nosso trabalho com mais qualidade e de uma forma com mais carinho também, com mais amor, né? E isso para mim foi muito importante. A partir que eu fiz o curso, que eu fiquei conhecendo também as coordenadoras, né, do curso, que foram muito legal com a gente, que ensinaram assim para nós com muito carinho. Eu pude, eu peguei vários trabalhos, assim, todos eles eu consegui fazer com que as pessoas entendessem que eu estou desenvolvendo um bom trabalho, que eu posso desenvolver um bom trabalho, a partir do momento que eu também aprendi mais sobre o assunto. E eu sou grata, né, então, eu agradeço essa oportunidade, porque não tem me faltado serviço, e as pessoas com quem eu tenho trabalhado têm também ficado grata pelo meu trabalho. E enquanto rodavam tantas imagens, que são imagens bonitas de ver o pessoal ali podendo fazer, né, estar juntos e fazendo atividades diversas e tudo mais, e ouvindo ela agora dizer assim, ela que é a cuidadora, né? E me veio várias situações na vida em que nós precisamos ser cuidados. Eu digo, não é só nesta fase da vida, na fase mais de idade, mas quantas mães já passaram por um parto onde alguém teve que ir lá e limpar elas, né? Onde tiveram uma outra situação, quem fez uma cirurgia precisou que alguém limpasse. Ver um sorriso no rosto de quem trabalha ajuda muito. Porque há um momento em que tu estás aí, tu não consegue nem se mexer e alguém precisa te cuidar. Então a gente sabe o como faz a diferença ter alguém que tem consciência do que está fazendo. No momento que a gente está passando. Porque a questão é, quando nós precisamos ser cuidados, é algo que grita dizer assim, por favor, me olha com um pouquinho mais de carinho, né? Porque empatia, né? Isso, porque é uma situação, eu gostaria de estar me limpando, mas nesse momento eu não consigo. Então eu preciso de alguém que esteja consciente e não simplesmente porque sabe que no final do mês tem o salário, vai lá e de qualquer jeito, né? Às vezes não olha, nem conversa com a pessoa. Então tu imagina como isso mexe com alguém de idade e que já percebe que diz, não, é difícil que eu me recupere, eu sei que eu vou ficar assim mais, né, por um bom tempo. Então é complicado e é muito importante ter essa questão dessa formação também para criar essa consciência. E agora, algo que rolou aqui no intervalo, né? A questão da idade, até para que as pessoas possam, e depois a gente vai continuar com a nossa pauta normal, mas para que a gente possa entender. A partir de que idade as pessoas podem procurar o lar de idosos? Então a gente fala em lar de idosos, porque nosso primeiro momento realmente foi voltado, né, para a terceira idade. Atualmente a gente está com pessoas mais jovens, de 50 e poucos anos. Né? Exato. Daqui a pouco as pessoas sofreram um AVC, por exemplo, um acidente vascular, né? Cerebral, ficou com algumas dificuldades, então a gente conta com o auxílio da fono, auxílio da físio. Então não necessariamente a gente tem uma idade mínima
Tá né? O que certo. vai acontecer? A pessoa nos procurando, a gente acaba fazendo um estudo, né, total da pessoa, assim. A gente vai fazer uma avaliação das necessidades e daqui a pouco super corresponde com o que a gente tem para oferecer. Então a gente não fala em idade, a gente tem um rapaz, por exemplo, lá mais jovem, né? Ele deve estar com 30 e poucos anos, se não me falha a memória, com algumas dificuldades de fala, de locomoção. Super acolheu ele, super frequenta o espaço, tem as atividades dedicadas a ele, super tranquilo, não tem problema nenhum. Que bacana. Então, na realidade, é aquele apoio que muitas A vezes... necessidade, exatamente. Exato. De buscar algo novo, né? Isso. Desculpa te cortar, mas Imagina. buscar esse apoio realmente, né? Esse paciente mais jovem, por exemplo, ele adora estar ali com as pessoas mais idosas. Uma senhora que sofreu uma outra deficiência também acaba se adaptando. Claro. O ser humano é super adaptável, assim, né? Então basta que a gente querer ter o novo, querer estar num espaço diferenciado, que é, né, o nosso objetivo principal. Conhecer o espaço, buscar informações sobre o espaço, se identificar com as atividades que a gente promove, com a nossa proposta de trabalho. Não tem idade. Tá certo, olha só. Não, isso é muito bem explicado, porque até vocês colocaram no início, que até por período. Exatamente. Porque existe a questão da melhora de muitas vezes um AVC, existe a melhora e as condições de poder... Só que a parte boa de entender que ele está aí é recebendo um atendimento diário. Né? Que em casa, sim, tu vai oferecer, mas um dia tu leva para um lugar, no outro dia tu vai ter que levar para outro, e não tu vai ter que levar, mas a questão é procurar profissionais diferentes. Exato. E ali tu tem, que é aí que eu vou chegar, que é a questão desse trabalho multidisciplinar que vocês têm lá, até para falar um pouquinho sobre todos os profissionais. Vocês comentaram alguma coisa então? Terapias, música, terapia, mas os outros profissionais que a gente encontra lá, Mareli? Então, nós temos uma equipe que a gente chama uma equipe multidisciplinar, né? Porque quando a gente foi pensar esse processo, a gente precisa pensar no todo, né? A gente não pode pensar numa parte só. Claro. A gente precisa enxergar esse idoso ou essa pessoa que está ali para receber os cuidados de forma bem integral. Então, nós temos hoje no espaço, nós temos a psicóloga, que é a Cassiane, que trabalha conosco. Nós temos uma fisioterapeuta, né, a Tatiane, que também trabalha conosco desde que a gente começou. Temos a nutricionista, a Juliane. Temos a enfermeira, porque somos um espaço legal, nós constituímos como uma ILPI, né, um espaço de longa permanência, então legalmente a gente precisa ter a enfermeira. Tá e para nos dar também esse apoio com a medicação, enfim, isso é necessário. Então temos a musicoterapia e temos as 4 terapeutas holísticas que trabalham então durante a semana. Todas as tardes a gente tem uma terapia holística para oferecer. Então a Gi trabalha na quinta-feira, né? Quinta-feira à tarde é o dia da Gi, mas daí tem a Márcia, daí temos a Neiva, né? Aí tem eu também que faço esse trabalho de terapia holística com eles, enfim. Todos os dias da semana a gente tem uma programação. E junto às terapias holísticas, a gente vai sentindo a necessidade também deles, de outras terapias que sejam mais integrativas, ou que sejam, digamos assim, mais de lazer. Porque às vezes hoje eu não estou querendo fazer a terapia holística, mas eu quero fazer um passeio. Então a gente já tem ido passear com eles. Nesse momento está um pouco mais liberado a pandemia também, mas com todos os cuidados a gente tem ido a passeio com eles também. Sempre acompanhados com a cuidadora. E também temos a cuidadora todos os dias também que nos acompanha, né? Nós temos então todas essas profissionais e cuidadora durante o dia e à noite também. Nunca eles estão sozinhos, né? Sempre estão acompanhados de alguém e fazendo atividades. Então, o passeio é uma das atividades que agrada a eles bastante, né? Porque é sair de casa. Inclusive, nós já fomos até em restaurante almoçar com eles. Então, para eles é uma alegria muito grande. Porque tinha gente que fazia muitos anos que não ia mais para um restaurante, né? Então, ele se sente, assim,
super valorizados, valorizados, né? à vontade, né? Que bom. E tem histórias para contar, né? Que foi para o restaurante por muitos dias, né? Porque é assim que os idosos se comportam, né? Eles vão contando as suas histórias. Claro. Então, aquelas histórias que eram histórias que eles vinham contando já de muito tempo, nesse momento eles têm outras histórias. Porque quando a gente conta só a mesma história, ou quando o idoso está no momento de contar sempre a mesma, é porque a vida parou ali. Mas quando tu percebe que o idoso continua contando histórias diferentes, é porque a vida continua seguindo, né? Então isso dá uma alegria bastante grande, assim, de sentir isso nos idosos, né? Principalmente aqueles que moram lá. Certo. É uma diferença bem grande. Tá certo. E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão de também, porque como tem os profissionais que lá trabalham e lá visitam, como funciona também, por exemplo, eu tenho um médico da minha confiança e é ele quem cuidou da minha saúde uma vida inteira. Então, como funciona isso também? Eles têm essa abertura de poder estar junto? Total. O médico pode vir continuar acompanhando no espaço. Alguns têm dificuldade de locomoção, a gente sabe que é necessário. Sim. E também porque atualmente a gente está com esse olhar um pouco mais humanizado, né? Bem como a gente também acompanha eles nas consultas, né? A Marilia e a Ila acompanham as consultas médicas, né? Tem alguns que têm datas previamente já agendadas, então a gente mantém essa agenda de acordo com a necessidade. Daqui a pouco não tá legal, a gente contacta a família e faz o acompanhamento. Bem tranquilo, assim, não tem nenhuma restrição, exatamente. A gente tem um médico específico que acompanha o espaço, mas isso não proíbe, não limita, não impede nenhum que persista nos acompanhamentos que eles já tinham previamente. Tá certo. Não, é uma liberdade real, de poder continuar com manter, sempre, né? essa relação, manter a relação. E a coisa boa de poder estar e até mesmo indo ao dentista, né? Tô lembrando que essa semana a gente tem um que a gente precisa levar o dentista. Certo. Então continua fazendo tudo aquilo que é necessário, que já estava fazendo antes, ou às vezes, a partir do acompanhamento do espaço, você sente a necessidade, por exemplo, de levar as mulheres ao ginecologista, né? Então, vai se fazer esse processo também. Ou vai junto ao município, ou vai no ginecologista que a família já escolheu, enfim. E assim é com o dentista e todos os profissionais necessários. É saber que tem todo esse cuidado e esse olhar, né? Porque realmente são check-ups, né, que precisam acontecer, né, e realmente precisa ter esse olhar diferenciado. E quando nós pensamos na questão, porque quando eu olho para a Gildete é bem a questão, né, bem holística, porque traz todo esse conhecimento e traz também um porquê de estar lá e dizer que como faz parte a área da saúde, que nada está, né, tudo está interligado, né? Os profissionais da saúde estão a serviço, como os profissionais que estão ali para ouvir os terapeutas que são holísticos. E quando tu vê essa questão de poder estar trabalhando junto, se nota talvez uma vivacidade maior em quem está lá, quem tanto frequenta o espaço, quanto quem já mora lá. Como é que tu vê essa questão de interligar esses saberes para fazer com que haja uma evolução deles? É tudo muito junto, né? Não existe a separação, por isso que é holístico. O holo é o todo, né? Certo. Então, uma complementa a outra. A minha terapia complementa a da Cássia complementa a da Marili, a da Marili complementa a musicoterapia. Então, todas elas, uma complementa a outra. Então, nunca fica uma linha solta. Se eu vejo a necessidade de aprofundar mais, né, nesse quesito e eu não posso me aprofundar mais, a Cássia ela pode se aprofundar. Então a gente conversa, olha, eu senti que o senhor precisa, então se ela tem esta habilidade, ela vai trabalhar desta forma. Então a gente nunca está sozinha, nós somos uma equipe unidas. Né? Certo. E ali também nas terapias é dessa maneira. A gente nunca trabalha, a minha terapia não, é a nossa. A gente nunca diz eu, somos nós.
Tá certo. Então, cada um é como se existisse um prontuário. Exato. E exato. cada É um... a evolução, mas a evolução está totalmente interligada, né? Ela falou, agora eu me lembrei de um exemplo bem clássico, assim, né? O paciente novo. Bom, eu preciso saber o que o paciente novo está fazendo. Então, daqui a pouco eu tenho, né, a consideração ali da terapeuta de uma delas. O paciente precisa mais ouvida, ou o paciente precisa mais locomoção. Então, a gente vai fazendo esse contato diário. Assim. Que bacana, que bacana. E até mesmo assim, às vezes, por exemplo, né, como já aconteceu, a Gildete percebe naquele idoso que precisa fazer um cone chinês para poder fazer a liberação de alguma energia, da liberação do ouvido, enfim. Então, ela logo encaminha. Ela não precisa necessariamente ela fazer, porque às vezes ela não está ali naquele momento preparada para fazer aquela terapia. Mas encaminha para a próxima terapeuta fazer. Então, sempre é muito importante essa conversa. E assim com a fisioterapeuta também, né? A fisioterapeuta, olha, a gente está percebendo que no dia a dia o vovô não está conseguindo movimentar direito com as pernas, por exemplo. Então, é preciso dar uma olhada nisso, no que precisa ser aprofundado. E aí, juntamente com a conversa da profissional e o idoso, e também a pessoa que está ali no momento acompanhando. Em geral, sou eu que estou ali no momento acompanhando, porque fico a maioria do meu tempo ali, mas também a gente faz essa conversa com as demais. Então, todas nós temos as mesmas informações para que a gente consiga ir trabalhando, como a Gildete disse, que essa terapia não é minha, essa terapia é nossa. E para essa qualidade de vida funcionar mesmo direitinho, é preciso haver isso. Nós estamos num momento bem bonito e importante, assim, que agora é descrever isso. Porque às vezes a gente fala mais do que escreve, né? Então nós estamos num momento, assim, de escrever bastante coisas daquilo que acontece ali. Então a gente distribuiu também. Então cada uma de nós vai escrever um pouco, né? Vai fazer um pouquinho dessa percepção. Porque dizer avaliação também é uma coisa, parece mais densa, né? Então, nós vamos olhar um pouquinho para isso tudo que acontece durante todos os dias aqui no espaço e vamos escrever um pouquinho. Porque em cima disso que a gente vai percebendo, que cada uma de nós percebe, e às vezes a gente percebe de formas diferentes. Sim. E para não passar despercebido também, vai adotando e vai criando, então... A necessidade disso é buscar essa outra terapia. E aí a gente vai buscando. A Gildete foi uma das terapeutas que veio pela necessidade de outras terapias que a gente achava necessário. Então veio se somando a isso. Porque às vezes a gente não tem naquele grupo, a gente precisa buscar. Ou às vezes a gente tem naquele grupo e precisa perceber, né? Do momento dessa necessidade que está acontecendo. Tá certo. Nossa, realmente é um trabalho bem... completo, o que dá para perceber que foi tudo pensado nos mínimos detalhes, que ninguém pode entrar lá e não ter uma evolução significativa, que seja emocional, que seja até por oferecer outros trabalhos como uma fisioterapeuta, enfim. É bacana entender que, sim, se a pessoa está frequentando o lugar, além de estar lá para ter o compromisso, para ter o seu momento, é saber que está evoluindo e continuando a trabalhar no seu processo, né, na sua fase de vida. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje, porque está passando agora de manhã, mas para quem não conseguiu acompanhar todo o nosso conteúdo hoje, às 22h45, passa novamente. Então, fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor.
Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniacel em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã ou desta noite, para quem nos acompanha em outros horários também. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores, lembrando que eles fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira, a Lojas Regla, ao Prana Energia Vital, ao Sicredi, ao RP Mercados e a Papel Picado e Companhia. E agora, voltando para esse papo que a gente está falando sobre o espaço terapêutico Acolhendo com Amor, que é lá de Vila Flores, onde a gente tem o lar para pessoas que realmente precisam de um acolhimento. Eu digo que é um momento em que talvez uma doença tenha chego, talvez, porque até as meninas colocaram aqui que não tem idade. Precisando, lá você pode ir aproveitar, porque vão ter pessoas profissionais que podem te atender, tanto para gente que é mais nova e teve alguma questão de saúde, para quem tem a melhor idade, né? Que realmente já está mais tranquilo, quer aproveitar um espaço onde oferece várias, né, opções, desde a questão de terapias, quanto profissionais da saúde. Então, é tudo muito bacana, e é bacana entender esse novo conceito de lar, né, de local, de casa, isso aí. Então, pessoal, agora voltando, eu gostaria de falar um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho da ideia da família em relação a quem está frequentando a casa. Talvez, Judete, podemos começar contigo? Sim, podemos. Então, a gente sempre, que nem eu falei, olhamos para o todo. Então, se existe um familiar que talvez precisa também ser acolhido com uma terapia, ele entra em contato geralmente com a Marili, e ali a gente entra em acordo para ver qual terapia seria melhor para ele naquele momento. Então, muitas vezes, o filho, ele se sente, digamos que, não é culpado a palavra, mas se sente um pouco triste por ter que deixar o pai ou a mãe lá, né? Então a gente entra em contato com ele, com essa conversa, e isso traz uma tranquilidade para ele, como qualquer outro familiar também que necessite. Sim. Então é trabalhado o conjunto, é trabalhado o todo, né? Certo. Para todos ficarem tranquilos e perceberem que tudo isso faz parte. Mas precisa fazer parte de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira feliz. Sim, como a Gildete coloca aqui, até a gente continua tendo imagens para o pessoal dar uma olhadinha em como realmente são feitas as atividades, tudo que é planejado por lá. Mas essa questão da família, realmente, eu acho que justamente pela ideia antiga que se tem de casa, lar, enfim, se faz com que as pessoas sintam talvez aquela culpa, mas que na realidade nada mais é um centro onde essas pessoas podem ir e continuar as suas atividades, enfim, e receber atendimentos diferenciados. Mas, guris, como a gente pode continuar falando um pouquinho sobre essa questão da família junto com tanto visitas quanto como funciona tudo isso?
Então, complementando assim um pouquinho do que a Gildete está trazendo, e de fato isso mesmo, né? A gente tem iniciado esse trabalho até bem no início com um pouquinho mais de dificuldade, porque as famílias não estavam acostumadas a serem assistidas também. Tá meu pai, minha mãe sendo assistido, então pronto, né? E quando a gente começa, então, esse desafio, a gente busca estratégias para que isso aconteça. Então, nossa primeira estratégia foi no ano passado, a gente fazer um momento de celebração do Natal e trazendo todos os familiares para a celebração do Natal e trazendo todas as pessoas que contribuem lá nesse espaço também e apoiadores para que as pessoas pudessem perceber que ali o acolhimento é para todo mundo. É um acolhimento diferenciado e para todo mundo. Então, com isso, a gente conseguiu começar a abrir um pouquinho esse trabalho de acompanhamento aos familiares também. E hoje, então, a gente já consegue acompanhar todos os familiares de quem está lá mais presente no dia a dia, que moram lá no espaço, a gente já consegue acompanhar. Então, é isso, para cada situação se encaminha uma terapia. Sim. Então, a partir daquela necessidade que nos é colocado, se encaminha a terapia necessária. Às vezes é uma fisioterapia, às vezes é uma conversa com a psicóloga, às vezes é a terapia holística, enfim, às vezes é o acompanhamento mais de conversa mesmo, né? Enfim, é todo um processo, mas que a gente primeiro acolhe. Sim. E depois a gente encaminha para ver como é que faz, né? E as visitas são livres, assim. As pessoas podem ir lá nos visitar todos os dias de tarde a partir de 2 horas. Porque 2 horas eles estão fazendo o soninho deles, né? A siesta que a gente chama, do meio-dia. E depois das 2 horas, então, todo mundo que quiser visitar pode ir. Claro que daí se tem várias pessoas ao mesmo dia, e a gente faz uma escala para não ser tanta gente ao mesmo tempo. Sim, para não aglomerar. Mas é bem... Até porque a gente, depois que eles já estão, né, já conhecem o espaço, já conhecem o nosso trabalho, acaba partindo deles mesmo, assim. Eu gostaria que meu filho participasse, ou eu gostaria, né, que o meu irmão tivesse aqui ou participasse dessas atividades. Então, sim, a gente faz aquele momento de visita, traz para o espaço, traz para conhecer as atividades, faz esse trabalho, né, de elo familiar também. E por vezes a gente tem a percepção, acaba vendo que há necessidade de fazer outras terapias holísticas com as gurias. Então a Marili está trazendo agora um espaço extra, né? A gente está numa outra sala fazendo também esse acolhimento e esse atendimento extra para os demais familiares ou para outras pessoas que tenham interesse também. Então quer dizer que hoje em Vila Flores o pessoal conta com um espaço também para qualquer idade, para qualquer pessoa, onde pode sim ter um atendimento holístico, um atendimento extra. Então, que legal, falem para nós um pouquinho aqui, meninas. Então, a sala está sendo aberta agora na rua 10 de abril, no centro de Vila Flores, né? Número 158. E com essa ideia, então, de poder atender a todos os familiares e pessoas em geral. E também estamos iniciando essa semana também uma nova construção ali para ampliar o nosso espaço, né? Tá certo. Porque a primeira ideia, então, vocês viram que a nossa casa, né? Ela é uma casa simples, não é aquela mega casa, né? Que às vezes a gente está acostumado a ver coisas grandes, né? Então a gente começou com uma casa não tão grande. Hoje nós podemos acolher 5 idosos permanentes e mais aqueles que vêm durante o dia. Então, com essa ampliação, a gente vai poder atender mais idosos permanentes. E, claro, mais idosos que vão poder estar conosco durante o dia também. Tá certo. Então, estamos fazendo 2 movimentações agora para poder atender melhor essa ideia. Que, assim, vem dando certo, né? Vem dando certo. Que coisa boa. Então, na realidade, para ver como é um projeto grande, porque a gente pensa em dar oportunidade de acolher quem esteja, talvez no momento que se sinta precisando ou que realmente precise, né? E a gente tem toda essa situação de poder contar com um espaço onde qualquer pessoa que às vezes está passando pela rua, não está se sentindo tão bem, entra, troca uma ideia, veja qual é a terapia que para ti, naquele momento, é importante, entra, visita,
e faça, né? Aproveitar que tudo isso está a serviço e faz com que a gente se sinta tão bem, né? Falando, Gildete, sobre tu que trabalha também, né? A gente sabe que as meninas aqui todas, mas eu digo, ver a evolução das pessoas a partir de uma boa terapia, né? Sabendo que por vezes não se necessita de um medicamento, não se necessita, e ver a mudança nas pessoas. É algo lindo, maravilhoso. Você ver assim o sorriso da pessoa, você ver que a pessoa que antes estava ali tão triste, tão acabada no mundo dela, ela poder se libertar daquilo, ela poder trazer um sorriso, ela poder começar a olhar a vida de outra maneira, não tem palavras para explicar isso, é somente sentir. É você ouvir assim, você dizer para a pessoa, você é muito importante para mim. Isso já transforma o mundo dela e transforma também o meu mundo, porque eu posso proporcionar isso para a pessoa, libertar ela disso. Então você olhar para um vovozinho e dizer para ele, você é muito importante, a tua história é linda. Isso faz com que ele se sinta presente, com que ele se sinta pertencente àquele lugar, àquele espaço onde ele se encontra. Não, e realmente é a questão de mudar talvez a visão de tudo que se tem, que pesa, e deixar leve. Porque, poxa, se eu cheguei em tal idade e eu quero aproveitar a minha vida, tem esse significado de dizer assim, não, peraí, não é porque eu me sinto obrigado a fazer algo diferente. Não, é simplesmente mudar a chave para que as coisas continuem acontecendo para ti. Então, meninas, eu gostaria de deixar aqui um espaço para que vocês possam fazer as considerações finais para este programa de hoje. Cassiane. Então, a gente está com um espaço aberto, trabalhando para que esse novo conceito seja ampliado também, né, para as outras linhas, assim. Eu trago uma experiência de outros lares que a gente já tinha essa visão, né, e isso me frustrava muito, tá? Acho que foi o pontapé para aderir, para abraçar um pouco essa ideia da Mareli, assim, do espaço novo, dessa nova visão. Deixar bem aberto, assim como o nosso sistema de trabalho, para que as pessoas conheçam, né? A gente sabe que tem muitas dúvidas aí, provavelmente vão surgir muitas dúvidas também, e a gente está aberto a isso, assim, ao atendimento, ao entendimento, ao acolhimento dessas pessoas, né? O meu trabalho é extremamente voltado para isso, para o bem-estar. A gente pode ser um pouquinho melhor. Problemas todos nós temos, histórias não tão boas todos nós temos, né? Mas a questão está em sentir-se bem, em estar melhor. E essa é a nossa proposta de trabalho. Que maravilha, muito obrigada. Obrigada, gente. Gildete, tuas palavras para o dia de hoje. Eu também sou muito grata por estar aqui. E como eu sempre falo quando eu estou lá no espaço, é muito bom estar lá. É muito bom estar naquele ambiente e você ver que você pode contribuir um pouquinho para trazer a alegria, para trazer a leveza para aquelas pessoas. Então também deixo o convite para todos que gostariam de conhecer o espaço, as portas estão abertas e todos serão muito bem-vindos. Maravilha, muito obrigada. E Mareli, tuas últimas palavras para o nosso programa de hoje, sabendo que bom, né, partir, por exemplo, de ti, toda essa ideia, então que bacana. Eu penso assim, que essa adesão a esse projeto é porque tem muita gente pensando como a gente, né? Então eu fico feliz assim, e ficava feliz a todo momento quando as profissionais, né, a Cassiane e outras, vieram se juntar a esse projeto. Porque até então é um projeto, digamos assim, que está sendo colocado, mas que para ele dar certo é preciso de gente que pensa assim, e ajude a construir isso dessa forma que está sendo pensado, que é olhar o ser humano como um todo, sem julgamentos, e dar continuidade a essa vida, que ele pertence a essa vida, né? E dar continuidade de uma forma diferente, leve, tranquila, serena, com amor. Então, eu fico feliz
de estarmos assim com cada vez mais profissionais se juntando conosco, né? E que, digamos assim, nós temos profissionais que vêm fazer trabalho de forma voluntária. Então isso é muito bacana, muito importante, porque também a gente sente o peso disso, né? Do que é um profissional vir e os profissionais, às vezes, de determinadas áreas, eles são também, precisa ser pago e esse preço não é tão... E para quem está tudo começando, Sim. uma coisa diferente, uma coisa nova, às vezes isso se torna um pouco meio pesado. Sim. Então, assim, a gente está... Essas divulgações, isso que a gente fala, dessa ideia desse ser diferente e de olhar para o idoso, para a pessoa idosa dessa forma diferente, traz essa alegria, acho que para nós que pensamos esse projeto, né? E para todas aquelas que eu acho que hoje a Cássia e outras que são as primeiras, a Neiva, eu lembro, a Dilma, né? Outras assim, que são as primeiras que aderiram a esse projeto e outras que estão vindo também, a Gildete e outras, que fazem parte já da vida delas. Que eu não sinto mais elas assim como as profissionais que vêm lá no espaço trabalhar, não. Eu já sinto elas parte do projeto, porque aquilo que elas falam, elas já se sentem, já se colocam nesse projeto. Então, eu acho que isso é a coisa mais linda, mais importante. E assim também o que faz a gente fazer isso tudo é essa diferença que a gente traz para a vida do idoso, para a vida de quem é assistido. Então, por isso, gratidão por esse momento, gratidão por a gente conseguir vir aqui falar um pouquinho disso e que as pessoas estejam nos assistindo e que possam divulgar para frente e dizer que o nosso espaço é isso, né? Que é acolhendo com amor. Eu acho que esse foi o nome que a gente escolheu e que está sendo... E que é isso mesmo que nos representa. Obrigado vocês também da Conecta. Gratidão. Imagina, obrigada a vocês, né? Eu digo, como é bom a gente ouvir projetos como esse saírem do papel e realmente funcionarem, né? Porque são realidades que, por vezes, se alguém não der o primeiro passo, elas se tornam tão distantes, né? Então, ver que isso funciona e funciona aqui, né? Eu digo, ter a possibilidade para nós, daqui, né, como algo tão grandioso e tão benéfico, né, tanto na questão do espaço para acolher para quem precisa estar lá, morar ou frequentar, ou para quem vai para o espaço holístico, né, para a questão das terapias, o espaço que pode também acolher de forma diferente e que sim, você pode estar lá também. Então, meninas, agradecendo vocês por esse papo de hoje, muito bacana, informativo, desejo que cada vez mais o projeto cresça, possa atender com qualidade e cada vez mais as pessoas que procuram por lá, né? E sabendo que Vila Flores está cada vez mais sendo um local onde as pessoas querem ir, né, passear, aproveitar, porque é um lugar bem abençoado também. Então, muito obrigada, meninas. E agradecendo a vocês que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou neste programa. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã.